Dri, entendi. vamos falar da matéria Vamos. exclusiva de hoje da Fórum. A Dri pode ler alguns trechos, Sim. mostrar a matéria, e o Serginho comentando aí. Pois é, a gente está publicando hoje uma reportagem especial sobre como atua a bolha incel e neonazista que coordena ataques e ameaças a perfis de esquerda. Nos últimos anos, a gente tem acompanhado o crescimento de células neonazistas na internet que funcionam de forma diferente dos tradicionais grupos, né, defensores dessas ideias. São verdadeiras redes de ódio que contam com perfis de alto alcance nas redes sociais, fóruns de discussão abertos e fechados, além de vários perfis médios e pequenos que fazem esses ataques, ameaças e apologias logo que os grandes soltam os chamados apitos de cachorro. Então, se diz aqui a reportagem, ao contrário da antiga intelectualidade integralista ou dos bombadões tatuados oriundos de gangues, esses novos neonazistas são aparentemente mais frágeis. É comum que muitos desses perfis se identifiquem como jovens e adolescentes auto-intitulados incels, ou celibatários involuntários, o que demonstra suas dificuldades em relação ao sexo oposto, que se transformam em misoginia. Uma dessas redes de incels neonazistas tem coordenado os ataques nas últimas semanas a uma série de perfis e influenciadores de esquerdas no X, que é o antigo Twitter, e a Fórum entrevistou vários desses perfis que estão sendo atacados, que detalharam como funcionam esses ataques e a dinâmica desses grupos que fazem as mesmas práticas e com todos esses perfis que são atacados. Então, veja só o documento do Vinícius Betiol, que é dono de um perfil no X, que tem mais de 150 mil seguidores. Ele diz: essa bolha de incels nazistas atua contra comunicadores de esquerda de uma forma geral e mudam de alvo conforme as coisas vão acontecendo nas redes. Se uma pessoa faz algo que os incomode, passam a atacar. Ele já foi atacado, Thiago Reis, Lázaro Rosa, dezenas de outros comunicadores no X estão sendo atacados de forma coordenada, eles escolhem o alvo e aí vem uma enxurrada de mensagens com forma de intimidar. E aí o que é uma prática que é chamada de doxing, né? Que eles fazem o alvo e aí eles também pesquisam dados pessoais, endereços, por exemplo, e vazam esses dados e passam a fazer ameaças de morte, estupro e de violência de modo geral. E aí muitos desses perfis dizem que utilizam VPN, que esconde a conexão, né, e para se proteger da polícia e, né, dificultar que se chegue a esses perfis que fazem verdadeiras ameaças, dizem que vão matar, estuprar, falam que vão matar seu cachorro, que aparece muito nas mensagens, um ódio muito grande aos animais, também não é só ódio às mulheres, é aos animais. E também um tema que aparece agora muito recorrente é o estupro de cadáveres, que a gente viu na morte de uma influenciadora recentemente, que foi, né, foi muito atacada mesmo após a morte. Então é mais ou menos isso do que trata a reportagem. Rovai já colocou o link aí no chat, e queria ouvir o Serginho sobre a atuação dessas redes e como que, assim, elas fazem esses ataques livremente, esse VPN, dificulta mesmo achar os responsáveis, como que a gente lida com isso? Olha, Adri, bom, vamos começar por assim, a pessoa cria um perfil numa rede social, no antigo Twitter, o X, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Veja, quando ele cria esse perfil, ele pode ter usado a VPN. Agora, ele para a rede social, ele não vai ser um anônimo. Muito difícil ele ser um anônimo, porque ele não vai conseguir manter um padrão de segurança de VPN o tempo todo. Ele vai entrar de um celular, vai entrar de uma outra máquina, ou ele vai tendo o seu perfil detalhado, né? Porque o que faz a rede social para monetizar, para vender os perfis para quem quer anunciar ou atingir?
aquele perfil que está dentro de uma amostra que o cara comprou. Sei lá, Coca-Cola quer atingir pessoas de média idade que gostam de tais coisas. A rede social tem essa amostra e isso é que dá o dinheiro dela. Então, ela o tempo todo, ela está com algoritmos tentando identificar que aqueles dois perfis que foram criados, na verdade, é de um só. Aí ela reúne isso, né? Ela sabe quem é. Então, as redes sociais, elas conseguem, nesse caso de ameaça de morte, que não é uma opinião, que não é um mero xingamento, né? É algo extremamente agressivo, que gera sofrimento nas pessoas, que gera temor, que gera instabilidade psíquica. A polícia tem condições de acionar o Ministério Público e, dentro de toda a tramitação legal, solicitar esses perfis, por mais que eles tenham sido, eles acessem o tempo todo de VPN, esses perfis, eles são identificáveis na maioria dos casos. E, portanto, essa rede social, ela não pode colaborar com o discurso de ódio, com a prática neonazista, não pode colaborar com o fascismo. O problema é que o Elon Musk já disse que colabora. Ele diz que colabora e que não tem nenhum problema, que isso é liberdade de expressão. Esse caso que vocês fizeram essa reportagem é muito, muito evidente do que é a prática da extrema-direita e de qual o conceito de liberdade que eles têm. O conceito de liberdade que eles têm, eu já falei aqui uma vez, vou repetir, é o conceito de poder realizar qualquer tipo de ato, mesmo que esse ato seja violento, antissocial e criminoso. Para nós, que defendemos a democracia, e que sabemos que a liberdade é uma relação social, a liberdade não é algo que dá em árvore, a liberdade não é algo que brota da água, da natureza, a liberdade é, inclusive, uma palavra criada e um conceito criado dentro de relações humanas, de relações sociais. E essa liberdade, né, ela não faria nenhum sentido falar assim, olha, vem aí um grande objeto celeste, um cometa, e que ele está batendo em todos os asteroides, retirando coisas do lugar. Ele é livre. Isso não é liberdade, isso chama força, isso chama física, né? E o que esses caras estão defendendo nas relações sociais é algo muito útil ao neoliberalismo, né? E muito útil a criar, na verdade, sensacionalismos para as redes sociais. O que é útil? É essa prática de agressão, de expor elementos da vida de pessoas que eles discordam, né? E em especial, eles são muito ruins, muito perigosos para adolescentes, principalmente mulheres, né, que eles perseguem também, porque nesse caso que vocês relataram, eles estão atuando em função da extrema-direita, organizado, mas em geral, eles têm um preconceito, eles têm uma prática que a gente vê relatos, não é a primeira vez que isso acontece, infelizmente não será a última, né, se você pega várias matérias em outros países, a própria BBC fez várias matérias mostrando pessoas que, inclusive, saem das redes digitais e atuam no espaço presencial, fazendo agressões, né? E são esses grupos incel que se transformaram quer dizer, a extrema-direita hoje, o fascismo, o neofascismo, ele tem essa capacidade de organizar as frustrações, e transformar essa frustração, em vez dele tratar a frustração, né, ele transforma a frustração em um elemento contra uma minoria, contra um gênero, contra uma força política. E isso gera esse tratamento odioso, né,
infelizmente, é a técnica da extrema-direita. A extrema-direita, a gente chama, né, estamos até aí fazendo esse engajamento das pessoas para defender a democracia contra o fascismo, porque isso não é simples, isso vai gerando um contingente enorme. Quando a gente menos espera, você está com grupos absurdamente gigantescos, como aconteceu, né? Está acontecendo no mundo inteiro. Isso precisa ser combatido, precisa ser denunciado, e muitas vezes precisa ser tratado, né? É isso. Muito bem, né? E assim, aí nesse ambiente ali das redes, né, eles se sentem totalmente à vontade para fazer esses ataques. E assim, vale a pena, por exemplo, as pessoas irem lá denunciar, porque muitas vezes você entra nesses perfis, tem 3 seguidores, né? São perfis que são feitos ali para isso, né? Ficar denunciando é uma forma de... Olha, eu acho que a gente tem que perfis, boa questão, Dri, esses perfis que ameaçam as pessoas fisicamente, com violência, né, que ameaçam até, eu vou sequestrar o seu cachorro e assassinar, um negócio doentio. Esse perfil que fala, ou que fica agredindo uma influencer, ou uma adolescente, ou uma mulher falando que ela é uma vagabunda, essas coisas que eles fazem, eu vou parar por aqui, porque todo mundo que... É uma coisa assim agressivíssima que eles atuam nas redes. Esse tipo de conduta, ele é uma conduta criminosa. Eu acho que a gente precisa, além de denunciar o perfil na rede, precisa alertar o Ministério Público. Eu acho que está na hora já, viu, Dri, que o Ministério Público tem que abrir uma área efetivamente para tratar desses crimes que estão ocorrendo, porque eles geram uma série de transtornos. E eu me preocupo muito com as pessoas mais frágeis, né? Porque aqueles que estão acostumados, né? Que eles vêm, xingam, nós já esperamos esse comportamento, porque isso faz parte da estratégia política desses grupos, né? Você vê, essas forças de extrema-direita, elas por que elas adoram a arma, né? Por exemplo, porque a violência não é um meio para ela chegar a alguma coisa. A violência faz parte da sua essência, né? A violência faz parte da prática de vida, né? Do cotidiano. Quer dizer, esses caras, eles odeiam a sociedade, né? Eles odeiam a regra da sociedade que dá duas condições para a gente, o da diversidade e, ao mesmo tempo, o da igualdade de direitos. Eles não aceitam isso. Eles não aceitam aquele que é diferente, não aceitam que uma pessoa que não é rica tenha os mesmos direitos de um rico, e, curiosamente, eles não são ricos, eles são pau-mandados de ricos, eles são o cão de guarda, mas eles têm uma frustração tão grande que ela se volta contra aquele que é o semelhante, né? E, ao mesmo tempo, que ele não suporta a felicidade do outro. Então, ele não suporta ver uma pessoa do mesmo sexo amando essa outra pessoa do mesmo sexo. Nossa, isso não é que coloque em risco a família, isso não coloca em risco família nenhuma, né? E, ao contrário, né, existem vários tipos de família, e famílias que são felizes, e existem famílias tradicionais. Aliás, essas famílias que eles defendem são famílias baseadas na violência, são famílias onde você tem a proteção do estuprador dentro da família, você tem o violento que agride, que não deixa a mulher estudar, que não deixa as pessoas serem
aquilo que é a felicidade, não deixam elas terem paz, não deixam elas terem amor. Então, na verdade, o que esses caras querem é uma relação hierárquica, onde ele possa enquadrar, ele diz que isso é cristão, né? O que não tem nada a ver, né? Se você ter essa interpretação, mesmo quem é religioso, eu não sou religioso, mas eu já fui religioso, né? E eu sei o que é a palavra desse cristão. O Cristo da Bíblia, ele não é esse cara que vem para poder exigir uma violenta adesão aos seus princípios. Ao contrário, ele se baseava na ideia de solidariedade, de amor. E o que esses caras fazem é distorcer isso e colocar o dinheiro em primeiro lugar. Então, essas religiões que distorcem isso, por isso que elas estão juntas com a extrema-direita. Né? Então, essa extrema-direita que tem a violência intrínseca como sua essência, seu modo operante, ela quer organizar a sociedade em torno daqueles que têm a maior força. Então, por isso que o pobre, que não tem aquela força, ele se frustra, então ele vive a deriva e acenando e fazendo a reprodução daquele líder violento que ele quer ser. O fascismo convive dentro dele. Então é preciso a gente combater esse fascismo que está interno, né? É preciso que a gente combata esse fascismo que está proliferando no mundo inteiro, porque o fascismo, ele não acaba bem, ele acaba em guerra, ele acaba em extermínio, porque chega uma hora, veja, um cara como Trump, né? Que alguns dizem, não, ele não é um fascista. Não, ele não é, mas ele organiza o fascismo. E ele pode virar a qualquer momento uma liderança, ele é a liderança possível desses fascistas, por exemplo, nos Estados Unidos. E o que ele faz? Gente, ele pega um imigrante e ele separa a família. Ele tira o filho daquele cara. É de uma maldade, é de uma perversidade. E ele diz que isso é essencial para manter uma política pública que defenda os americanos. Desde quando isso defende algum povo? Isso não defende nada, isso é violência, isso é maldade, isso é algo que a Hannah Arendt falava do nazismo, né? A banalização do mal, né? E isso vai se proliferando. Muito, muito complexo essa situação, né? A gente precisa denunciar, e precisa, aquilo que for criminoso tem que ser tratado como crime.